Olá, boa tarde. Eu me chamo Marcos Gabriel. Eu vou apresentar meu trabalho de processos termodinâmicos envolvidos nos tratamentos dos metais. Começaremos com uma introdução, falando ali sobre o tratamento dos materiais metálicos e como ele é fundamental no desenvolvimento da tecnologia. Vamos apresentar alguns conceitos, como a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei, relacionar elas com entropia, entalpia e energia livre de Gibbs. Falar um pouco sobre difusão, alotropia, diagrama ferro-carbono, transformação de fase e como tudo isso se relaciona na hora dos tratamentos dos materiais metálicos. E vamos falar um pouco sobre a termodinâmica envolvida em todos esses tipos de tratamentos, em alguns tipos de tratamentos. Bom, na introdução, os tratamentos térmicos são realizados dos metais de forma a melhorar sua propriedade. Para isso, é necessário algumas mudanças na sua microestrutura. Os principais aspectos que envolvem o tratamento térmico são a temperatura de aquecimento, a velocidade de resfriamento e a composição química do material. Então, tudo isso ele mexe com a estrutura de uma forma a acrescentar energia em forma de calor para que sua microestrutura mude e dando algumas propriedades distintas ao material. Para começar, vamos revisar algumas coisas e uma delas vai ser a primeira lei da termodinâmica. É, Essa lei determina o princípio de conservação de energia para um sistema termodinâmico. Dessa forma, a variação de energia interna de um sistema equivale à diferença entre a quantidade de calor absorvido pelo sistema e o trabalho realizado por ele. Dessa forma, a energia total do sistema sempre será mantida. A gente ressalta, né, que nessa lei a gente conta com um sistema fechado e sem perca de energia. Dessa forma, todo o calor ele é transformado em trabalho e, no caso inverso, o trabalho é transformado em calor. Como Antoine Lavoisier falou, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente pode ver a fórmula, né, da quantidade de calor, que ela é igual ao trabalho mais a variação de energia interna, e quando a variação de energia interna for positiva, a temperatura do sistema aumenta. Quando ela for negativa, a temperatura do sistema diminui de forma inversa. A quantidade de calor ela será positiva se o sistema absorver calor do meio externo e será negativa se o sistema receber calor. E o trabalho ele será positivo se o sistema expandir, realizando o trabalho sobre o meio externo, e ele será negativo se o sistema contrair, recebendo o trabalho do sistema externo. A fórmula do calor específico é Q é igual a mc vezes ΔT, onde C é o calor, geralmente eles usam cal ou joules, M é a massa em gramas ou quilogramas, o calor específico é medido em cal, gramas, graus Celsius, e a variação de temperatura, que é o ΔT, em Celsius. E a fórmula do trabalho é T é igual a P vezes ΔV, que seria a pressão e a variação do volume, sendo pressão em PA ou ATM e a variação do volume em metros cúbicos ou litros. Seguiremos então falando da segunda lei da termodinâmica, que é a lei que se trata da transferência de energia térmica. Nessa forma, duas fontes com temperaturas diferentes, se forem interligadas, elas trocam calor entre si, para chegar até um equilíbrio. Lembrando que a troca de calor sempre ocorre da fonte mais quente para a fonte mais fria. E isso acontece de uma forma espontânea. Então, esse processo ele tem perdas, tá, com o ambiente, porque seu rendimento sempre vai ser inferior a 100%. Um exemplo que a gente poderia dar é o ciclo de Carnot. Para que a energia não esteja sempre aumentando, no caso de uma máquina, é preciso determinar um momento que ela volte ao seu estado inicial, que ela reinicie o processo. E assim entra um ciclo. Enquanto uma parte funciona em temperaturas mais elevadas, a outra parte funciona em temperaturas reduzidas. E isso é possível de acordo com a segunda lei da termodinâmica. O ciclo, em sentido horário, absorve calor
no caso dos motores, e o ciclo em sentido anti-horário perde calor, no caso dos refrigeradores. A gente pode ver a fórmula, né, da segunda lei da termodinâmica, que é a variação de entropia, que ela é igual à variação do calor dividido pelo tempo. A gente vai falar agora sobre entropia e entalpia. O que é entropia? É uma grandeza física capaz de medir a multiplicidade de estados e a quantidade de energia disponível em um sistema físico termicamente isolado. Então, ela é uma grandeza física que ela é utilizada na mecânica, estatística e na termodinâmica para medir o grau de desordem de um sistema. Então, quanto maior for a variação de entropia que um sistema tem, maior será a sua desordem, ou seja, menos energia estará disponível para ser utilizada. A entropia está relacionada à espontaneidade. Então, de algum processo físico ou químico, sempre que um processo desse tipo acontecer espontaneamente, a entropia do sistema aumentará. Isso é, o sistema ficará menos organizado ou mais aleatório. Um exemplo seria, ao cair no chão um vaso de vidro. Ele se parte em pedaços menores. Esse processo ele é espontâneo, já que todo mundo espera que isso ocorra. No entanto, não podemos esperar que o caso contrário aconteça naturalmente. O vaso jamais ganhará altura e voltará para sua posição original. Caso isso fosse possível, a entropia do sistema diminuiria e o processo seria não espontâneo. Por outro lado, a entalpia ela é um padrão de formação de uma substância, que é a variação de entalpia. Ela é verificada na formação de um molde de uma substância a partir das substâncias simples correspondentes, estando todos no estado padrão. A entalpia é a energia térmica envolvida nos diferentes tipos de reações químicas, em que a substância simples tem por conversão entalpia igual a zero. A variação da entalpia pode ser calculada pela subtração do valor de entalpia dos produtos pelo valor de entalpia dos reagentes. O resultado do cálculo de variação de entalpia determinará se estamos lidando com uma reação de liberação de calor ou absorção de calor. E isso se dá na passagem dos estados dos materiais, como a gente pode ver ali do lado direito. Quando a gente tem um ΔH maior que zero endotérmico, ΔH menor que zero exotérmico. Vamos continuar. A energia livre de Gibbs. O cálculo da energia livre de Gibbs utiliza as variações da entalpia e entropia para determinar a espontaneidade de um sistema. De acordo com Gibbs, sempre que um processo químico espontâneo ocorre, ele acaba liberando energia, porém parte dessa energia liberada é reutilizada no próprio sistema, para que ele possa se organizar-se. Com isso, ele criou um cálculo matemático capaz de prever a espontaneidade de uma reação. Esse valor da energia de Gibbs, eles são muito utilizados na indústria metalúrgica. O valor do ΔG, né? A determinação da temperatura, a capacidade redutora dos materiais, equilíbrio entre outros compostos de oxidação e redução seletiva, o valor de entropia e o valor de entalpia das reações. As posições relativas das curvas nos gráficos mostram quais são os produtos mais estáveis em determinada temperatura. Então a gente vê que se a gente tiver um ΔG negativo, a gente tem um processo negativo ou igual a zero, um processo espontâneo, e maior que zero, um processo não espontâneo, né? A gente vai falar um pouco agora sobre difusão, tendo em vista que o fluxo de difusão é a transferência de massa, né, que ocorre pela movimentação dos átomos entre os interstícios ou entre as lacunas. Isso pode ocorrer na fase líquida, sólida ou gasosa. Só depende do aumento da temperatura. Esse coeficiente de difusão ele pode ser calculado teoricamente para gases com erros não muito significativos. Porém, para líquidos e sólidos, somente dados experimentais devem ser usados, uma vez que uma difusão de gases, líquidos e sólidos é extremamente complicada e as teorias não abrangem totalmente seu mecanismo.
A lei de Fick utiliza duas contribuições. A primeira refere-se à difusão do componente na solução por meio ao movimento das partículas devido a uma diferença de potencial químico do sistema. A segunda é chamada de advetiva. Ela origina-se do movimento global do fluido. Só que na segunda, ela se refere apenas às líquidas, porque sempre as sólidas devem ser desconsideradas, uma vez que o movimento macroscópico dos sólidos é quase nulo, né? A gente pode ver aí, ó, as lacunas e os interstícios. A gente pode relacionar algumas dos conceitos já mostrados, como a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, fonte quente passando por uma fonte fria, concentração maior passando por uma concentração menor, entropia maior formando um maior fluxo de difusão. Já tem uma correlação entre elas. Falando de alotropia, ela ocorre quando um elemento químico origina duas ou mais substâncias simples diferentes entre si. Ela é uma propriedade que tem certos materiais, permite certos materiais mudarem de estrutura cristalina dependendo da temperatura em que estiverem. Um exemplo disso, como mostrado, é o ferro puro, que possui esta propriedade, podendo ter seus átomos organizados em uma estrutura CCC ou em uma estrutura CFC. Desde a temperatura ambiente até 912 graus Celsius, o ferro apresenta uma estrutura cristalina CCC, e nessas condições é chamado de ferro alfa. De 912 graus Celsius a 1394 apresenta uma estrutura CFC e é chamado de ferro gama. Finalmente, em 1394, até o ponto de fusão 1538 graus Celsius, volta a apresentar uma estrutura CCC, sendo chamado de ferro delta. Essas alterações da estrutura cristalina produzem uma série de implicações, tanto na transformação do ferro puro quanto nas ligas de ferro. Por exemplo, um ferro de estrutura CC tem um fator de empacotamento de 0,68, enquanto uma estrutura CFC tem um fator de empacotamento de 0,74. Quando o ferro passa de CC para CFC a 912 graus Celsius, essa diferença no fator de empacotamento provoca uma redução do volume e um aumento grande na densidade. Então a gente pode já ver que a alotropia está diretamente ligada na forma de tratamento dos metais, uma vez que quando a gente aquecer, ela vai passar de uma estrutura para outra e a gente tem que ter cuidado na formação de tensões ou trincas do material. Falando um pouco do diagrama de ferro-carbono, o estudo desse diagrama de fases nos permite compreender e estudar a variação do teor de carbono nos ácidos, que resulta na obtenção de diferentes propriedades. E dessa maneira possibilita a fabricação de ácidos de acordo com a propriedade desejada. A liga de ferro-carbono, elas são influenciadas basicamente pela temperatura e pelo teor de carbono. Se considerarmos apenas esses dois fatores, a gente monta um mapa de transformação que irá ocorrer, o qual será chamado de diagrama de fases ou diagrama de equilíbrio termodinâmico. Em primeiro lugar, a gente observa que o diagrama vai somente até 6,7% de carbono. Isso se deve ao fato de que as ligas acima desse teor não possuem qualquer importância comercial. Em segundo lugar, devemos deixar claro que as ligas comerciais não são constituídas apenas por ferro e carbono, mas podem ter sua composição de outros elementos de liga, além de pequenas quantidades de impureza que são inerentes ao processo de obtenção do material. O diagrama de ferro-carbono utiliza na prática na realização de um falso diagrama de equilíbrio, isso é, ele representa o equilíbrio meta-instável entre o ferro e o carboneto de ferro, chamado cementita, o que tem forma estequiométrica Fe3C. O fato é que na forma mais estável da liga de ferro, do carbono, seria o ferro e a grafita. Mas como a grafita pode levar até mesmo anos para se formar, o diagrama estável não possui aplicação prática. Observando-se o diagrama, nota-se
que está presente vários pontos que merecem ser destacados. O primeiro deles é o que corresponde a uma composição de 2,11% de carbono a 1.148 graus Celsius e representa uma fronteira entre as ligas ferro-carbono, que são caracterizadas como aço, e as ligas que são caracterizadas como ferro fundido. Assim, aço é uma liga com menos de 2,11 de carbono, ferro fundido uma liga com mais de 2,11 de carbono. A escolha desse ponto deve-se ao fato de que quando esfriamos um aço desde o estado líquido, este sempre passará por uma faixa de temperatura em que sua microestrutura será composta de uma única fase chamada austenita, o que não acontece nos ferros fundidos, que possuem teores de carbono acima desse valor. Vamos falar um pouco sobre as transformações de fases e eu vou falar um pouco sobre o aço euteutóide. Considerando o resfriamento em condições de equilíbrio a partir do ponto A, como mostrado aí na figura, para uma liga de composição euteutóide, ou seja, com 0,77% de carbono, dentro do campo austenítico a 800 graus Celsius, esse ponto A temos somente grãos de austenita, como mostrado ali no exemplo. E isso continua até o limite do campo. Nesse caso, o ponto euteutóide, a transformação de fase ocorre durante essa passagem. A austenita se transforma em perlita. O que é a perlita? Ferrita e cementita. A microestrutura desse aço no campo alfa mais cementita, que é ali aquela parte menor, corresponde ao ponto B, sendo ela 100% de perlita. Como a gente pode ver na imagem, né, que é uma representação esquemática das microestruturas, a liga de ferro-carbono com composição euteutóide. E a gente pode ver do lado direito a microestrutura do aço de composição euteutóide, né, que foi resfriado lentamente. A gente pode ver que as lamelas são essa parte escura, né, que são feitas de perlita, e as claras de ferrita. No desenvolvimento da microestrutura de um aço hipoeuteutóide, os ácidos de carbono ou baixa liga com menos de 0,77% de carbono são esses ácidos. E pode-se prever a microestrutura desses ácidos através do diagrama ferro-carbono. Com as mesmas condições de resfriamento lento, a fração volumétrica de perlita pode variar de 0 a 100% em função do teor de carbono. A figura mostra a representação esquemática da formação dessa estrutura em um aço hipoeuteutóide. A gente pode ver também do lado direito, né, a figura, os exemplos, né, dessa microestrutura. A gente vê que no ponto A, a figura tem 100% de austenita. Então, com resfriamento lento, a liga, durante a passagem do campo gama para o campo alfa mais gama, temos uma primeira transformação de fase. A ferrita começa a nuclear com pontos de grãos da austenita para o ponto B. Do ponto B para o ponto C, começa a crescer nos contornos de grão essa fase alfa. E logo transicionando e chegando no ponto D, é o campo onde tem alfa mais Fe3C, ocorre a transformação da austenita remanescente em perlita. Logo, temos ferrita e perlita. Como mostrado na microestrutura do lado direito, à medida que o percentual de carbono é aumentado, a microestrutura muda, né? Porque há um aumento na fração de perlita, essa parte preta. Nos ácidos hipereutótode, resfriados lentamente, ocorre a formação de cementita pró-eutótode. Na figura, mostra a apresentação esquemática da formação dessas estruturas. No ponto A, temos 100% de austenita, com resfriamento lento dessa liga durante a passagem do campo alfa para o campo alfa mais cementita ali, temos a primeira transformação de fase. A cementita começa a nuclear nos contornos de grão da austenita, no ponto B.
E à medida que ocorre o resfriamento, os grãos de sementita crescem, como mostra na figura, na microestrutura do ponto C. Do campo austenítico mais sementita para o campo alfa, que é ferrita mais sementita, ocorre a transformação da austenita remanescente em perlita. Logo, temos sementita com grãos de perlita no ponto D. A gente pode ver ali na imagem. Na microestrutura do lado direito, a gente vê, né, a composição hipereuteroide. A sementita parece escura e podemos notar as lamelas, né, escuras da perlita. E a sementita proeuteroide em rede nos contornos de grão. Vamos falar sobre as formas de tratamento, né? Como primeira forma, a normalização, vamos falar da têmpera e do revenimento e, por último, do recozimento. Tendo em vista que já vemos todos os aspectos que acontecem na hora da transformação de fase, né? Na hora da queima e tudo que vai acontecer com a microestrutura. Então, na normalização, o que acontece? Primeiramente, a gente tem um tratamento, né? Que consiste no aquecimento do aço até uma temperatura acima da zona crítica, seguindo por um resfriamento ao ar. Ela visa afinar a granulação grosseira de peças de aço fundido, principalmente. É aplicada também em peças depois de laminadas ou forjadas com o mesmo objetivo. Esse tratamento ele melhora a uniformidade da microestrutura. Ele é usado também no tratamento preliminar à têmpera, justamente para produzir estruturas mais uniformes, né? Os componentes gerados pela normalização, elas são a ferrita, a perlita e a baianita. A gente pode ver ali, ó, a normalização ela tem que ser resfriada numa temperatura que ela não encoste na parte direita para não formar austenita. No caso da têmpera e do revenimento, o processo de tratamento consiste no resfriamento do aço de uma temperatura acima da sua temperatura crítica em um meio com óleo, água, salmoura ou até mesmo ar. O objetivo da têmpera é a obtenção de uma estrutura martensística, trazendo dureza e resistência à tração. Por isso, deve-se evitar que a curva do resfriamento toque no cotovelo da parte direita da curva para que não forme austenita, do lado esquerdo. Aliás, a curva de resfriamento não pode tocar do lado esquerdo dessa parte que está pintada. Logo, para esse tratamento, a velocidade de resfriamento depende da composição do ato. Outro fator a ser levado em consideração é a agitação no meio desse resfriamento, ou na movimentação da peça no interior desse meio. Alguns inconvenientes, como a fragilidade e tensões internas, são formadas, estas que são retiradas pelo revenimento. E o revenimento consiste, né, no aquecimento da martensita, o que permite a reversão do reticulado instável desta ao reticulável estável cúbico concentrado, o que produz reajustamento interno e alivia as tensões. Por último, aí a gente vê o recozimento, né, que é o tratamento que visa alguns objetivos, como a remoção de tensões, diminuição da dureza, altera algumas propriedades mecânicas, como resiliência, ductilidade, entre outros. Ele é dividido em diversos tipos de recozimento, mas são bem semelhantes, e um deles seria o recozimento total, que consiste no aquecimento até a zona crítica e deixar por um período, né, um período longo, até que se obtenha uma solução de carbono ou dos elementos de liga do ferro gama. Após o resfriamento lento, acontece reduzindo a temperatura do forno gradativamente. Ele precisa ser bem devagar, tá? Então, se isso não ocorre, ele precisa ser deixado para resfriar junto com o forno. Ou seja, você desliga o forno, deixa o material e deixa a peça resfriando junto. Isso por um longo período de tempo. Por fim, eu vou mostrar as referências. A maioria foi tirado de alguns livros e materiais dados pelo professor, então agradeço a atenção.